Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Fundamentos Matemáticos para a Computação. Tema da aula: grafos direcionados, relações binárias e acessibilidade. Olá, alunas e alunos do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Nesta videoaula, eu vou falar de grafos direcionados, relações binárias e acessibilidade. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo, homem de pele clara, cabelos curtos e escuros. Ele usa camisa cinza e é visto dos ombros para cima diante de uma parede bege com 2 quadros. A tela é dividida entre um slide de fundo claro com o nome da disciplina e o tema da aula e a imagem do professor reduzida à direita. Então, eu vou começar estabelecendo uma equivalência no contexto de grafos direcionados com as relações binárias e com as matrizes booleanas. Em seguida, vamos explorar isso considerando a acessibilidade entre nós num grafo. Bom, vamos assumir aqui grafos direcionados que não possuam arcos paralelos e não tenham pesos associados a eles. Isso significa que, num grafo direcionado, isso aqui, essa relação, de A para B e de B para A, não representaria arcos paralelos, eles não são paralelos. Então, isso pode acontecer. Por outro lado, essa situação não está sendo considerada, onde a extremidade inicial e a extremidade final dos arcos são idênticas. Então, aqui nós temos arcos paralelos. Slide com o título Grafos direcionados e relações binárias e 2 grafos. No primeiro, os arcos não paralelos, A e B, interligados por setas em direções opostas. O segundo grafo tem arcos paralelos, 2 setas partem de A em direção a B. Bom, a matriz num grafo direcionado, a matriz de adjacência, ela não necessariamente vai ser simétrica, tá? E se nós pensarmos que não estamos considerando arcos paralelos, nós vamos cair numa matriz de adjacência que vai ter como elementos apenas zeros e uns, o que nos remete às matrizes booleanas. Bom, então, dado uma matriz booleana, nós sempre podemos reconstruir a partir dela o grafo direcionado que está armazenado naquela ou representado naquela matriz. Então, isso vai ser possível, vai ser possível fazer essa reconstrução do grafo a partir dessa matriz booleana e vamos ter um grafo que não possui arcos paralelos, pelo que já foi mencionado. Dessa maneira, os grafos direcionados com n nós e sem arcos paralelos, eles têm uma representação em matrizes booleanas. Novo slide com as informações. Grafos direcionados com n nós e sem arcos paralelos. E matrizes booleanas nxn, escritas dentro de retângulos e interligadas por setas. Em forma de matrizes booleanas. E, a partir de uma matriz booleana, nós conseguimos representar grafos direcionados sem arcos paralelos. Bom, isto posto, vamos brincar um pouquinho aqui. Nós temos esse grafo direcionado sem arcos paralelos e a sua representação matricial. Novo slide com o exemplo. Matriz 4x4, linha 1, 0, 1, 1, 0. Linha 2, 0, 0, 0, 0. Linha 3, 0, 0, 1, 0. Linha 4, 1, 1, 1, 0. À direita, um grafo de 4 nós, 5 arcos e um laço. O nó 1 é conectado ao nó 2 e ao nó 3. O nó 3 é conectado a ele mesmo através de um laço. O nó 4 é conectado aos nós 1, 2 e 3. Os 4 nós juntos formam um retângulo com uma reta diagonal no centro. Este grafo também é usado como exemplo no slide seguinte. Na verdade, a representação aqui de sua matriz de adjacência, que, como podemos ver, é uma matriz booleana, formada apenas por zeros e uns, onde a relação, por exemplo, que nós temos um arco ligando o nó 1 ao nó 2, está aqui representada. O docente indica o elemento 1 na matriz, localizado na primeira linha e segunda coluna. Ele indica o elemento 1 na terceira linha e terceira coluna. A mesma forma do nó 1 ao nó 3. Esse laço também está aqui representado, o nó 3 ligado a ele mesmo, por essa entrada 1 aqui. Bom, e é interessante notar aqui que, por conta das direções dos grafos, o nó 2, ele não
nós não temos arcos saindo do nó 2 para os demais nós deste grafo. Então, se nós considerarmos um grafo direcionado com N nós e sem arcos paralelos, nós podemos definir a relação de adjacência do grafo G, né, através dessa relação binária entre o nó NI e o nó NJ, dizendo que existe um arco em G de NI para NJ, levando de NI para NJ. Então, aqui nós temos uma relação de adjacência para um grafo, né, onde podemos representar isso, né, construir esse grafo da seguinte forma. Nós temos o arco que vai de 1 para 2, de 1 para 3, de 3 para ele mesmo, de 4 para 1, 4 para 2 e 4 para 3. Então, esse grafo é reconstruído a partir desta relação de adjacência estabelecida para o grafo, que é uma relação binária. Novo slide com a relação de adjacência. G abre chave 1, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, fecha chave. No grafo, os arcos surgem à medida em que o professor os menciona. Bom, dessa forma, nós vamos também, dado um grafo, poder inferir a relação binária. Então, nós temos aqui o contexto de um grafo com 4 nós, onde podemos estabelecer a relação binária, que é uma relação que vai de 1 para 4, de 2 para 3, de 2 para 4 e do nó 4 para o nó 1. Novo slide com o exemplo. O grafo G é obtido para N igual entre chaves 1, 2, 3, 4 e a relação binária entre chaves e colchetes 1, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 1 e o grafo de 4 nós e 4 arcos. O nó 1 é conectado ao nó 4, o nó 2 se conecta ao nó 3 e ao nó 4. O nó 4 se conecta de volta ao nó 1. A conexão entre os 4 nós forma um Z. Bom, então, lembrem-se que acabamos de mostrar uma equivalência também entre entre grafos direcionados com N nós e sem arcos paralelos e relações binárias em conjuntos com N elementos. Acabamos de ver isso. E como já tínhamos estabelecido uma relação também de grafos direcionados, uma relação de equivalência de grafos direcionados com N nós e sem arcos paralelos com as matrizes booleanas, então nós completamos aqui que o grafo com essa propriedade, né, a gente vai conseguir ter uma relação de equivalência, uma relação binária estabelecida entre os elementos, e de uma relação binária estabelecida entre os elementos podemos inferir esse grafo, e, além disso, da relação binária, podemos inferir a matriz booleana, como da matriz booleana podemos inferir essa relação binária e o grafo. Em novo slide, as informações. Grafos direcionados com N nós e sem arcos paralelos. Relações binárias em conjuntos com N elementos. E matrizes booleanas NXN estão interligadas por setas. E também, grafos direcionados com N nós e sem arcos paralelos está interligada a relações binárias em conjuntos com N elementos. Bom, então aqui temos um exemplo. A partir de uma relação binária, podemos construir a matriz booleana equivalente. Então, temos aqui o nó 1, uma relação que vai do nó 1 para o nó, relacionando o nó 1 com o nó 4, e isso vai aparecer aqui nessa linha, certo? Em novo slide, o docente se refere à primeira linha da matriz booleana 4x4, linha 1, 0, 0, 0, 1. Linha 2, 0, 0, 1, 1. Linha 3, 0, 0, 0, 0. Linha 4, 1, 0, 0, 0. À direita, a relação binária entre chaves e parênteses. 1, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 1. O mesmo se aplica para as demais relações entre nós aqui estabelecidas. Bom, dessa maneira, se uma relação binária em um conjunto N tiver determinadas propriedades, por exemplo, simetria, reflexividade, isso vai se refletir na estrutura do grafo e na matriz booleana que corresponde a esse grafo. Então, da mesma maneira, determinadas características que estão armazenadas na matriz booleana ou representadas no grafo dessa matriz,
vão também aparecer nas relações de adjacência correspondentes. Bom, dessa forma, vamos recordar que temos as propriedades de reflexividade, simetria, antissimetria e transitividade em uma relação binária, né? Então, agora é a hora de a gente ver como as ideias que foram apresentadas durante o curso, elas vão se encaixando, né? E nós vamos ver o uso disso aqui numa estrutura em grafo. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma relação Rho, que é uma relação reflexiva, né, nós sabemos, então, que o nó NI se relaciona com o nó NI, com ele mesmo. Isso aparece no grafo na forma de um laço em cada nó. Da mesma maneira, se estamos retratando uma relação binária que contém a propriedade de ser reflexiva, além da gente ter esse laço, isso vai aparecer na representação do grafo, a gente vai ter o quê? Uma matriz booleana com valores iguais a 1 na diagonal principal, justamente para descrever esse laço, justamente para descrever essa propriedade, né, para armazenar essa propriedade da reflexividade. Dessa forma, se lembrarmos agora do conceito do diagrama de Haase, nós podemos enxergar esse diagrama no contexto da ordem parcial, considerando um direcionamento que vai de baixo para cima. Novo slide com 2 exemplos. Diagrama de Haase, 6 nós e 6 arcos estruturados de baixo para cima. O nó 1 se conecta aos nós 2 e 3, que se conectam ao nó 6. O nó 6 se conecta aos nós 12 e 18. Grafo direcionado tem a mesma estrutura que o primeiro grafo, com um laço em cada nó. Nós vamos ter a reflexividade representada através de laços, né? As ligações entre os nós, como eu mencionei, de baixo para cima, representada através dos direcionamentos. Então, 1 para 2, 1 para 3, 3 para 6, 2 para 6. A reflexividade aqui através a reflexividade através do laço. E, a partir daí, podemos inferir a transitividade. Então, por exemplo, temos aqui, no caso de 1 para 3, de 3 para 6 e de 6 para 12 e 18, a inferência de 1 para 6, de 1 para 12, de 1 para 18, de 3 para 12 e 3 para 18, o que fica bastante claro aqui através desse direcionamento dos arcos, e onde podemos inferir, então, a propriedade de transitividade, tá? No mesmo slide surgem as relações 1, 3, 3, 6, 6, 12, 6, 18, seta de implicação, 1, 6, 1, 12, 1, 18, 3, 12, 3, 18. Então, a partir do diagrama, nós conseguimos estabelecer uma representação mais robusta, né? Uma reconstrução das propriedades através do grafo direcionado. E a partir daquele grafo, nós podemos estabelecer a matriz booleana para representar estas relações. Bom, tá, mas onde isso tudo nos leva? Isso nos leva à acessibilidade, né? Então, considere um grafo direcionado, o nó NJ será acessível a partir do nó NI se existir um caminho de NI para NJ. Slides intitulados Acessibilidade com o exemplo lido pelo professor e um grafo de 4 nós e 4 arcos. O nó 1 é conectado ao nó 4. O nó 2 se conecta ao nó 3 e ao nó 4. O nó 4 se conecta de volta ao nó 1. A conexão entre os nós forma um Z. Então, por exemplo, o nó 3 é acessível a partir do nó 2. Agora, nenhum nó aqui é acessível a partir do nó 3, tá? O nó 1 é acessível a partir do nó 4, e o nó 4 é acessível a partir do nó 1 e a partir do nó 2. Perfeito. Bom, dado isso, nós vamos ter aqui também que o nó 1 é acessível a partir do nó 2. Nós temos um caminho de 2 até 1, passando pelo nó 4, seguindo por essa aresta aqui, por esse arco. Ele indica o arco que liga o nó 4 ao 1. Bom, então, se a gente pensar num sistema que é modelado por um grafo direcionado como um nó inicial, um nó não acessível a partir do nó inicial nunca afeta tal sistema. Então, essa questão da acessibilidade ela pode ser pensada em termos de
Vale a pena manter um nó que não é acessível a partir de outro, né? Então, considerando um determinado nó inicial, por exemplo, aqui não vale a pena eu eliminar nenhum nó se eu pensar no nó 2 como um nó inicial. Por quê? A partir do nó 2, eu consigo acessar o nó 3, o nó 4 e o nó 1. Então, todos esses nós seriam relevantes em um sistema cujo nó inicial é o nó 2. Porém, a partir do momento que você determina um nó inicial e determinados nós não são acessíveis, então eles poderiam, num contexto de modelagem de um problema, ser eliminados, tá? Assim, a matriz de adjacência, por si só, ela vai representar esse contexto da acessibilidade do ponto de vista da adjacência entre nós. Novo slide com um grafo representado pela matriz booleana A 4x4. Linha 1, 0, 1, 1, 0. Linha 2, 0, 0, 0, 0. Linha 3, 0, 0, 1, 0. Linha 4, 1, 1, 1, 0. O grafo tem 4 nós, 5 arcos e um laço. O nó 1 se conecta aos nós 2 e 3. O nó 3 se conecta a ele mesmo através de um laço. O nó 4 se conecta ao 1, 2 e 3. Então, por exemplo, se o nó 1 e 2 são adjacentes nesse grafo, isso vai estar representado aqui, só que, claro, considerando o direcionamento, porque estamos num grafo direcionado. Então, eu tenho um arco ligando o nó 1 ao nó 2, isso está representado aqui, e o nó 1 ao nó 3, isso está representado aqui. Na matriz, o professor se refere ao elemento 1, localizado na primeira linha e segunda coluna, e ao elemento 1 na primeira linha e terceira coluna, respectivamente. Então, de partida, né, nós já temos a matriz booleana aqui representando as adjacências, ou seja, os caminhos de comprimento 1. Bom, então agora vamos pensar, e se eu fizer um produto de matrizes, né? Considerando que essa matriz de adjacência representa, então, um caminho de comprimento 1. Recordando a definição de multiplicação para matrizes no contexto de matrizes booleanas, né, que é essa definição aqui, né? Em novo slide, o docente se refere à definição. Grafo com n nós A elevado a 2 igual A vezes A. A e J elevado a 2 igual a conjunção lógica de N e K igual 1, vezes A e K, disjunção lógica de A e K. À esquerda, a matriz booleana A, com 3 linhas e 3 colunas. Linha 1, 0, 1, 1. Linha 2, 0, 0, 1. Linha 3, 1, 0, 0. Um grafo com 3 nós e 4 arcos. O nó 1 se conecta aos nós 2 e 3. O nó 2 se conecta ao 3, que por sua vez se conecta de volta ao 1. E a matriz booleana A elevado a 2 com 3 linhas e 3 colunas. Linha 1, 0 e 0 ou 1 e 1, ou 1 e 1, 0 e 1 ou 1 e 0 ou 1 e 0. 0 e 1 ou 1 e 1 ou 1 e 0. Linha 2, 0 e 0 ou 0 e 1 ou 1 e 1. 0 e 1 ou 0 e 0 ou 1 e 0. 0 e 1 ou 0 e 1 ou 1 e 0. Linha 3, 1 e 0 ou 0 e 1 ou 0 e 1. 1 e 1 ou 0 e 0 ou 0 e 0. 1 e 1 ou 0 e 1 ou 0 e 0. Ao fazermos esse produto, nós vamos chegar em uma outra matriz que representa agora as relações, os caminhos de comprimento 2. Novo slide com os exemplos. Matriz booleana A com 3 linhas e 3 colunas. Linha 1, 0, 1, 1. Linha 2, 0, 0, 1. Linha 3, 1, 0, 0. Referente a um grafo com 3 nós e 4 arcos. O nó 1 se conecta aos nós 2 e 3. O nó 2 se conecta ao nó 3, que se conecta de volta ao 1. E a matriz booleana A elevado a 2 com 3 linhas e 3 colunas. Linha 1, 1, 0, 1. Linha 2, 1 destacado em vermelho, 0, 0. Linha 3, 0, 1 destacado em vermelho, 1.
referente a dois grafos de 3 nós e 4 arcos. O nó 1 se conecta aos nós 2 e 3. O nó 2 se conecta ao nó 3, que se conecta de volta ao 1. No primeiro grafo, os arcos que conectam os nós 2 ao 3 e 3 ao 1 estão destacados em vermelho. No segundo, os arcos que conectam os nós 1 ao 2 e 3 ao 1 estão destacados em vermelho. Como assim? Então eu tenho aqui do 1 para ele mesmo, eu tenho um caminho de comprimento 2? Sim, ó, eu vou do 1 para o 3 e do 3 para o 1, retorno para o 1. Então tenho aqui um caminho de comprimento 2. Da mesma forma, como destacado aqui, do 2 para o 1 eu tenho, passando pelo 3. Né? Do 3 para o 2, eu também tenho um caminho de comprimento 2. Passo por aqui, para o 1, e depois vou para o 2. O professor se refere ao primeiro e ao segundo grafo da matriz A elevado a 2, respectivamente. E aí que se chegamos a um teorema que nos diz o seguinte, que se A for a matriz booleana de adjacência de um grafo direcionado G, com N nós e sem arcos paralelos, então a entrada A índice IJ para M produtos realizados, sendo igual a 1, ela vai ser igual a 1 somente se existir um caminho de comprimento M do nó NI para o nó NJ. Beleza, mas então faz sentido eu sair multiplicando as matrizes desse jeito? Vamos pensar no contexto de um grafo. Se o grafo tem N nós, então qualquer caminho com N arcos ou mais, e portanto com N mais 1 nós, com N mais 1 nós ou mais, tem que ter um nó repetido. Porque eu estou colocando, naquele contexto, a partir do momento que eu excedo para N mais 1, eu começo a repetir nós nesse caminho. Isso pode não ser mais tão relevante para mim, tá? Em termos de explorar o que esse produto está representando. Então, de certa forma, nós não precisamos nunca procurar um caminho de N a NJ de comprimento maior que N. Né? Então, estamos considerando aqui que essa repetição de nós no caminho não vai ser interessante para a gente. Bom, então, considerando isso, chegamos na ideia da matriz de acessibilidade, que vamos denotar aqui por R, que é uma matriz formada considerando aqueles produtos matriciais que fizemos, considerando o produto de matrizes booleanas, onde vamos estabelecer uma relação agora, de ou entre os resultados dessas matrizes. E o que isso vai dizer para a gente? Vai dizer que o nó NJ será acessível a partir de um nó NI se e somente se o elemento IJ em R for positivo. Vamos pensar, aqui nós temos sempre, em cada um desses produtos, nós vamos ter sempre que existir um caminho de determinado comprimento. Em novo slide, o exemplo de matriz R de acessibilidade. R igual A ou A elevado a 2 ou reticências ou A elevado a N. Bom, a partir do momento que exista, quando aplicarmos uma relação de junção entre as entradas dessas matrizes, nós vamos ter o valor, sempre que o valor 1 ocorre, já é um indicativo de que, aquele nó é acessível. E isso, para mim, já pode ser uma informação mais do que suficiente para eu tomar determinadas decisões. Então, como que isso se aplica aqui? Nós vamos ter o contexto da relação binária de acessibilidade, que vamos representar por ρ com índice R, em um grafo direcionado G, definida da seguinte maneira. Se NI se relaciona com NJ em ρ, quando há um caminho em G de NI para NJ. Dessa maneira, então, eu sei que sempre que eu tiver esse caminho, eu tenho esse relacionamento. Dessa maneira, esse ρ ele é um fecho transitivo da relação binária de uma relação binária em ρ que representa esse grafo. Por quê? Porque eu estou incluindo em ρ índice R toda a transitividade, ou seja, todo o alcance de eu percorrer a partir de um nó, eu conseguir seguir uma trajetória até outro. Então, eu vou ter toda a relação de transitividade. Vamos tentar entender isso melhor com um exemplo, se já não ficou claro. Novo slide com o exemplo. Matriz booleana A com 5 linhas e 5 colunas. Linha 1, 0, 1,
0, 0, 0. Linha 2, 0, 0, 1, 0, 0. Linha 3, 1, 0, 0, 1, 0. Linha 4, 0, 0, 0, 0. Linha 5, 1, 0, 1, 0, 0. A relação binária Rho igual entre chaves e parênteses 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 5, 1, 5, 3. E um grafo com 5 nós e 6 arcos. O nó 1 se conecta ao nó 2, que se conecta ao nó 3. O nó 3 se conecta aos nós 1 e 4. O nó 5 se conecta aos nós 1 e 3. A conexão entre 4 dos 5 nós forma um losango com uma reta horizontal no centro e o nó 4 afastado dos outros. Então, nós temos aqui uma matriz que representa esse grafo com essa relação, esse relacionamento binário aqui estabelecido. Então, nós temos o nó de 1 para 2, temos o nó de 5 para 3, de 5 para 1, e tudo isso também está armazenado aqui, 5 para 1, 5 para 3. Bom, isto posto, vamos fazer os produtos. Então, aqui eu estou apresentando diretamente o resultado do produto, vocês podem conferir os cálculos, tá? Novo slide com duas matrizes. Matriz A elevado a 2 com 5 linhas e 5 colunas. Linha 1, 0, 0, 1, 0, 0. Linha 2, 1, 0, 0, 1, 0. Linha 3, 0, 1, 0, 0, 0. Linha 4, 0, 0, 0, 0. Linha 5, 1, 1, 0, 1, 0. Matriz A elevado a 3, com 5 linhas e 5 colunas. Linha 1, 1, 0, 0, 1, 0. Linha 2, 0, 1, 0, 0, 0. Linha 3, 0, 1, 0, 0, 0. Linha 4, 0, 0, 1, 0, 0. Linha 5, 0, 1, 1, 0, 0. E no caso, para 2, 3, 4, 5, certo? Porque temos uma matriz com 5 nós, um grafo com 5 nós. E aí o que vai acontecer? Bom, então vamos tentar agora juntar tudo isso, porque a gente pega todos os resultados desses produtos e vamos ter aqui, através das disjunções dos resultados, a matriz R de acessibilidade. Novo slide com um exemplo. Grafo com 5 nós e 6 arcos. O nó 1 se conecta ao nó 2, que se conecta ao nó 3. O nó 3 se conecta aos nós 1 e 4. O nó 5 se conecta aos nós 1 e 3. Seguido da matriz R de acessibilidade. R igual a ou A elevado a 2, ou A elevado a 3, ou A elevado a 2, ou A elevado a 5, igual a matriz de adjacência com 5 linhas e 5 colunas. Linha 1, 1, 1, 1, 1, 0. Linha 2, 1, 1, 1, 1, 0. Linha 3, 1, 1, 1, 1, 0. Linha 4, 0, 0, 0, 0, 0. Linha 5, 1, 1, 1, 1, 0. À direita, as relações. Rho igual entre chaves e parênteses 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 5, 1, 5, 3. Rho elevado a R igual entre chaves e parênteses 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. E aí o que essa matriz nos diz? Ela representa exatamente, ela armazena esse fecho transitivo a partir de Rho. Por quê? Vamos observar aqui, você vai ver que todas as propriedades do fecho transitivo, né, ele é o menor conjunto que representa, contendo essa propriedade de transitividade, né? Por quê? Porque ele vai adicionar todas as relações. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 para 3, 3 para 1. Então, eu tenho a transitividade 2 para 1.
Só que uma vez que eu tenho a transitividade de 2 para 1, eu componho com 1 para 2, 2 para 1, eu tenho 1 para 1. Então, se vocês verificarem aqui, vocês vão ver que esse é o menor subconjunto contendo a propriedade da transitividade a partir dessa relação, logo ele é o fecho transitivo. Bom, e isso aqui então nos indica quais são os nós acessíveis para esse grafo. Novo slide com as referências bibliográficas. Seção 7.1 do material base, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. J.L. Justin, 7ª edição, LTC Editora. Bom, espero que essas ideias tenham ficado claras. Eu recomendo a leitura da seção 7.1 e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado. Univesptv.com.br